pessoal, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a essa videoaula, que é uma contrapartida do edital 39/2021 do Programa de Ação Cultural, o PROAC, do Governo do Estado de São Paulo. Meu nome é Dante Passarelli, eu sou ator, produtor, dramaturgo, diretor, pesquisador de teatro. Atualmente faço um mestrado na Universidade de São Paulo sobre dramaturgia. E o que a gente vai falar aqui hoje tem a ver com todas essas áreas que eu acabei de dizer que eu atuo. Elas vêm um pouco, o conteúdo da aula vem um pouco da minha experiência, mas também de alguns contextos de pesquisa, contextos acadêmicos, teóricos. E a partir dessa junção da teoria e da prática, a gente vai fazer um percurso aqui, que eu chamo de percurso reflexivo, e para compreender ferramentas do que a gente chama de produção cultural, né? E também a partir de conceitos, nós vamos compreender esse percurso e o objetivo dessa videoaula é, de certa forma, fazer uma provocação e uma reflexão e, a partir disso, poder pensar essas ferramentas que podem ser aplicadas na realidade de você que está assistindo, sejam elas quais forem as realidades, porque elas são múltiplas e a gente sabe que são múltiplas. Por exemplo, se você faz parte de um coletivo artístico, de teatro, de dança, como exemplo, né? E vocês têm uma gestão coletivizada ali da produção cultural do próprio coletivo. Ou então, se você é um artista ou produtor autônomo, que faz trabalhos pontuais com parceiros e assim por diante. Ou então você trabalha na área de marketing de uma empresa e você faz a escolha dos projetos que vão ser incentivados e a empresa vai patrocinar aqueles projetos. Isso também, essa aula também pode ser para você. Ou então você trabalha na área de cultura, Secretaria de Cultura da sua prefeitura, ou do governo, ou de algum órgão público, essa videoaula também é para você. E outros, né? Simplesmente pessoas interessadas no assunto. Acho que nesses contextos didáticos, né, pedagógicos, o interessante é a gente entender realmente, e como a gente está aqui nessa videoaula gravada previamente, não tem como saber quem vocês são, quem está assistindo. Mas o interessante é a gente pensar realmente nessa amplitude, porque as ferramentas elas estão ali, né? A gente compreendendo esse percurso nós vamos traçar aqui hoje, e esse percurso que eu quero dizer é entender como que é o contexto histórico do surgimento da produção cultural no Brasil, como nós entendemos ele hoje, e a partir de alguns conceitos, a gente vai poder fazer tudo isso que eu falei e o objetivo é pensar essas ferramentas para a realidade de cada um de vocês. O primeiro conceito que eu gostaria de abordar aqui com vocês é a ideia de cultura. E eu poderia ficar horas aqui falando sobre essa única palavra, pequena palavra cultura, que engloba tantos significados e tantos sentidos possíveis. Por exemplo, né, para citar alguns, a gente poderia falar da cultura do povo brasileiro. Né? O que significa isso? Né? A cultura. Poderiam ser costumes, os comportamentos, culinária, moda, diferentes manifestações em diferentes regiões. Isso é cultura. Isso poderia ser uma das possibilidades de significado de cultura. Ou então, quando eu falo, por exemplo, que uma pessoa é culta, o que significa isso? O que é esse culto? O que eu estou falando? Poderia estar dizendo, nesse sentido, né, eu estou dizendo que a pessoa ela leu muito, tem muitas referências, tem uma experiência dessa chamada, entre muitas aspas, alta cultura. Então ela é culta, ela é aculturada. Um outro sentido seria também, por exemplo, que a expressão cultural de cultura popular de uma região X é muito maravilhosa. Então a gente está falando ali da cultura popular. Né? E aqui, um parênteses, essa dicotomia entre cultura popular e cultura erudita é um tema também que daria um belo pano para manga. E uma possibilidade de que, na verdade, né, o que significa quando a gente coloca um parâmetro, né, de qualidade ou então de hierarquia entre uma cultura alta, entre muitas aspas, e uma cultura popular que não está na altura dessa alta cultura, né? Isso tudo tem a ver com política, né? Isso tudo tem a ver com uma ideia que a gente tem de colocar um parâmetro de hierárquico, né? E isso tem implicações diversas, políticas, da maneira como a gente enxerga algumas manifestações culturais e outras manifestações culturais, né? Então fica aqui um questionamento. Mas enfim, voltando.
O que a gente está falando aqui sobre cultura, né? Então temos essas possibilidades possíveis e a principal aqui que eu gostaria de tocar com vocês é o que a gente está falando nessa videoaula aqui, nesse nosso pequeno percurso aqui de videoaula. Quando a gente fala de produção cultural, o que a gente está falando? De manifestações, bens, ou eu não gosto muito dessa palavra, mas produtos culturais, sejam eles, por exemplo, peças de teatro, shows, concertos, exposições, seja lá o que for, que é feiras de livro, coisas, bens que a gente possa chamar de bens culturais, são manifestações, expressões culturais diversas. Isso é o que a gente está falando aqui quando a gente quer dizer produção cultural. Nesse contexto que a gente está inserido. Então isso é um primeiro passo que a gente dá aqui. E quando a gente fala sobre produção cultural, aí é impossível falar sobre isso no Brasil sem fazer uma pequena digressão histórica para a gente entender de onde estamos vindo. O século XX, de novo aqui falando por causa desse percurso curto de tempo, eu vou fazer aqui uma pequena digressão mesmo, bem concisa para a gente compreender. Mas assim, o século XX no Brasil, quando a gente fala de produção cultural, ele tem expressões assim muito de ebulição mesmo, que são momentos muito marcantes na nossa história, na história cultural do nosso país. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem no contexto histórico um período aí de 21 anos, de 1964 a 1985, que é o período da ditadura. Então, isso cria um hiato no sentido da construção de política cultural. Ao mesmo tempo em que a gente tinha esses momentos, esses movimentos históricos que são muito efervescentes, nós também temos um impedimento de uma construção de política cultural efetiva no país. Então, dito isso, a partir de 1985, a partir do período de redemocratização do país, que a gente tem efetivamente a construção de uma política cultural do país mais parecida com o que a gente conhece hoje. Em 1985 a gente tem a Lei Sarney. Agora, a partir de 1985 não é mais efetivada nos anos seguintes. E o que é uma política cultural baseada na ideia de mecenato. O que significa isso? Uma política de incentivo fiscal. Agora, que é parecida com a Lei Rouanet. A Lei Rouanet foi instaurada em 1991, ela foi promulgada. Então, é a partir de 1985, já na redemocratização, que a gente tem o começo de uma construção efetiva de política cultural no nosso país. Assim, uma construção que eu quero dizer, ela já existiam movimentos pontuais, apesar de certa forma, desordenados, porque eles tinham diversos motivos, não tinham uma política cultural construída do governo. Em 1985 a gente tem o Ministério da Cultura. Então, o Ministério, ele concentra essa construção mesmo de política cultural. E nos anos seguintes tem a primeira lei que surge, que é a primeira lei efetivamente sobre incentivo cultural para efetivar uma produção cultural no nosso país, é a Lei Sarney, e que é o germe, que é a semente da Lei Rouanet, como a gente conhece hoje. A Lei Rouanet, Lei de Incentivo à Cultura, foi promulgada em 1991, já no governo Collor. E essa lei, vale dizer, ela é baseada no mecanismo de mecenato. O que significa isso? Então existe um projeto, quem possa não saber, existe um projeto e você pede um valor, existe um projeto com um objetivo, uma proposta, o público-alvo, um valor, tudo que vai acontecer, você faz esse projeto, você inscreve esse projeto, você pede basicamente para o governo dizer, olha, eu tenho esse projeto aqui, tudo bem? Posso fazer? Aí o governo dá um ok, o projeto é homologado e aí ele é liberado para buscar recursos. Uma vez que você tem o ok para buscar esses recursos, é aí que efetivamente o projeto pode acontecer através do incentivo efetivamente, porque é a lei de incentivo fiscal. Ou seja, você vai buscar empresas que idealmente tenham a ver com o seu projeto, que possam agregar ao seu projeto, tenham valores parecidos com o seu projeto, e o seu projeto também que se assemelhe minimamente ali ao que essa empresa pode oferecer.
E aí a empresa decide colocar efetivamente os recursos que ela ia destinar para impostos, ela destina eles para o projeto cultural acontecer. Por isso que é incentivo fiscal. Você tem incentivo, você não paga esses impostos efetivamente, mas você coloca eles num projeto que vai dar de volta para a sociedade ali um projeto cultural, um bem cultural, uma manifestação, expressão de cultura. Então, isso é o mecanismo da lei Rouanet. Mas, assim, o que é importante dizer é que esse movimento de crítica, eu sempre falo isso, porque é essencial relembrar, esse movimento, nos anos 80, anos 80 anos 90, a gente estava ali num contexto num contexto de Guerra Fria ainda, né? Depois a Guerra Fria, em tese, com a queda da União Soviética, ela acaba, mas, enfim, todas as implicações ainda estamos lidando com elas. Mas o que é importante dizer, essa concepção de incentivo fiscal, ela é uma concepção neoliberal, que vem da Inglaterra, né? Que na época estava sendo governada pela Margaret Thatcher. E por que ela é neoliberal? Porque ela está justamente colocando empresas privadas no jogo ali, no movimento dessa produção cultural. Então, a nossa produção cultural brasileira, efetivamente, a nossa política cultural brasileira, ela está ali na sua concepção, nesse momento, com bases neoliberais. Porque a empresa privada não é simplesmente o governo colocando, incentivando projetos culturais. Existem empresas no meio. Então esse movimento é importante porque uma empresa, por mais que ela esteja incentivando projetos, ela também tem objetivos, como uma empresa privada tem, de lucro. E então, imediatamente após a Lei Rouanet começar a ter projetos, a gente já tem uma crítica a ela muito plausível, que é os objetivos das empresas vão ser simplesmente projetos que têm lucro, né? Você vai incentivar projetos que têm um lucro, entre aspas, fácil. Ou seja, nesse contexto, a gente perde de vista projetos menores, projetos com expressões que não têm um objetivo necessariamente de lucro, ou então mesmo assim de grandes expressões. A gente tem projetos de tamanhos... Gente, o Brasil é imenso, então estamos falando aqui de projetos de tamanhos muito diferentes. Como efetivamente realizar esses projetos menores? Projetos que não se enquadram num modelo que possa trazer essa ideia de lucro, né? Porque a gente está falando aqui de um valor que é intangível. Eu não consigo tangibilizar assim, como eu vou, e o projeto pode ser do tamanho que for, mas assim, eu não consigo te colocar em valores, colocar numa tabela, numa planilha para apresentar para um patrocinador o quanto que alguém foi afetado no sentido mais no sentido de afeto mesmo da palavra. Como é que alguém foi impactado por um projeto cultural, como aquilo mudou a vida de uma pessoa, ou, né, ou assim, da menor maneira possível. Como é que eu vou colocar valor nisso, valor numeral nisso? Não tem como. Então, assim, essa ideia de um projeto que vai necessariamente ter lucro, ela cria barreiras para a produção cultural. E aí, conforme os anos 90 vão passando, a gente vai tendo outras reivindicações. Aqui em São Paulo, especificamente, no final dos anos 90, tem um movimento importantíssimo nesse sentido, que foi a Arte contra a Barbárie, que gerou a Lei do Fomento ao Teatro. Hoje em dia a gente tem a Lei do Fomento ao Teatro, a gente tem a Lei do Fomento da Dança, a gente tem outros editais de incentivo direto do próprio governo, como, por exemplo, o PROAC, aqui, o Programa de Ação Cultural, que é incentivo direto, você não tem a mediação de empresas. O governo está colocando aqui o valor para o projeto ser produzido. Hoje, né, nos anos recentes, depois da pandemia, durante a pandemia e depois, agora a gente está vendo outros movimentos de incentivo direto, tanto no âmbito nacional quanto governo, quanto estadual, né, governos do estado ou prefeitura, que são a Lei Paulo Gustavo agora e a Lei Aldir Blanc. Então, temos esses movimentos de incentivo direto e isso é a construção de política cultural.
né? Isso é uma construção de um outro pensamento de política cultural, que vai além da Lei Rouanet, que tem esse objetivo, por ter as empresas envolvidas, existe um objetivo ali mais concreto, né, que precisa ser para as empresas mais tangível. Então isso é importante para a gente entender onde, né, eu comecei essa videoaula aqui falando sobre ferramentas aqui. Então essa é talvez uma das primeiras, você olhar para o seu projeto e você entender onde eu me encaixo. Então temos essas possibilidades e a gente pode entender qual que é o que é o meu projeto, quais são as implicações desse projeto que empresas privadas têm a ver com esse, né, tem a ver com a concepção do projeto. Tudo isso está envolvendo um mecanismo de construção de gestão, né? Você compreende ali o objeto, porque, né, fazendo aqui uma análise mesmo do processo de construção de um projeto. Você está analisando, você não tem só o projeto em si, a parte artística. E aqui eu estou falando com artistas, eu estou falando com produtores, com gestores, com as pessoas do marketing das empresas, eu estou falando com as pessoas que podem trabalhar nas secretarias de cultura públicas. Você tem um projeto ali que não é simplesmente a concepção artística do projeto. Quando a gente inscreve um projeto, você não tem só a concepção artística, você tem objetivos. Né? Todos os editais, né? Aí aqui também tem o mecanismo de edital, né? Você tem ali de certa forma, uma competição, né? Que também tem a ver aí, voltando àquela ideia crítica de neoliberalismo, mas também tem uma competição ali dada. Mas enfim, a gente tem ali na construção do projeto, né? Na escrita do projeto, você tem objetivos, você tem justificativas, você tem relevância. O que isso efetivamente significa, né? Para quem que você está falando? Qual que é a diferença entre uma justificativa para uma empresa e uma justificativa para um edital que vai ter uma banca, um edital de incentivo direto, né? Como, por exemplo, a Lei de Fomento ao Teatro. Qual é a diferença? Então, essa compreensão faz parte da concepção também do projeto. Uma vez eu fiz aqui só uma anedota, uma vez eu fiz um curso com uma produtora que veio aqui para o Brasil, dentro da Mostra Internacional de Teatro, e ela falou assim, ela fez uma pergunta para todo mundo que estava ali, quando você pensa que você pensa na trajetória do projeto? Assim, eu penso no projeto assim, então eu tenho esse projeto aqui, eu acho que ele pode fazer um caminho para essa praça e assim por diante. Quando você pensa nisso? Aí algumas pessoas falaram, deram algumas respostas e ela disse para todas tarde. A concepção do caminho, do percurso que o projeto vai percorrer, ela, segundo essa produtora, vai estar ali no começo. Quando você tem a ideia do projeto, você já começa a pensar juntamente a ideia do projeto, você já começa a pensar o percurso que ele vai fazer, esse projeto. Isso ajuda a efetivamente construir ele, fazer uma construção conjunta e não simplesmente chegar depois quando o processo já está andando. Claro que isso é uma concepção possível, né, dessa produtora, mas eu gosto de pensar nela porque isso dá uma base muito concreta para quando a gente está construindo os nossos projetos. E pensando nesse contexto agora que eu acabei de contar, né, que a gente acabou de percorrer juntos aqui, sobre a produção cultural brasileira, a política cultural brasileira nas últimas décadas, não tem artista que não seja também em algum nível produtor cultural. Quando a gente está fazendo um projeto, você está pensando todas essas partes que vão além do projeto. Ele não é ali, o núcleo é o núcleo artístico, núcleo no sentido assim, o centro ali do projeto, ele é do artístico, mas todas as partes em volta que são construídas e é por onde ele vai caminhar no mundo, também são construídas pelo artístico. Claro, né? Existem níveis e níveis, existem pessoas que fazem, entre aspas, só o artístico. Mas até quando chegar lá, né? Qual o caminho a ser percorrido até a gente chegar nesse lugar?
Isso também é uma crítica que cabe, inclusive isso foi algo que essa produtora nesse workshop falou. Nós temos que começar a pensar nessa compartimentalização mesmo, de funções. Dentro de um grupo, de um coletivo artístico, por exemplo, o que todo mundo faz tudo, ou são divididas as funções. Né? Isso também é uma questão de gestão, né? Isso é uma ferramenta até do próprio marketing. O marketing no sentido organizacional ali. Como é que você vai organizar a gestão desse coletivo? Em termos de produção, não só do projeto em si, né, da concepção do projeto, mas assim, efetivamente o caminhar do projeto, ali no dia a dia da execução desse projeto. Como que vai ser organizado isso? Ou então, produtor, né, quais são os parceiros que você vai se unir, que você vai buscar para efetivar esse projeto? Porque ninguém faz nada sozinho, né? Não é possível. Então ali a gente tem esses parceiros e essa construção de redes mesmo, redes no sentido assim de você ter as pessoas com quem você vai articular. Produção cultural é articulação cultural. Esse poderia ser um outro nome para essa nossa área. Porque existe esse processo, realmente, assim, articulação é uma palavra corretíssima. Porque você vai abrir esse leque e pensar essas possibilidades. E são muitas, são múltiplas as possibilidades. Então, essa ideia de articulação do projeto faz parte da concepção dele. Faz parte de como você vai efetivamente fazer. Que é isso, né? Aí a gente caminhou para dois lugares, né? Que poderíamos dizer sobre dois lugares. Quando a gente está falando de um projeto que tem empresas privadas envolvidas e quando a gente tem um projeto que está incentivado diretamente pelo governo, né? Através do mecanismo do edital. São dois lugares muito diferentes, né? Porque ali você tem, às vezes, muito mais de uma empresa envolvida, então você tem esses objetivos que têm que estar alinhados com a empresa. Por outro lado, num edital direto, com incentivo direto do governo, você tem outros objetivos que têm que estar alinhados com a ideia de uma política cultural. Política no sentido aqui, a construção de uma contrapartida em nome do Estado, né? O que no meu projeto está, já que eu estou recebendo uma verba do Estado, né? Ou do Estado aqui no sentido, uma verba pública, para o meu projeto, o que eu estou dando de volta para a sociedade dentro desse projeto. Isso é uma questão muito crucial para a gente entender. E aí isso vai na justificativa, isso vai na relevância do projeto, porque isso, né, em ambos os casos, eu acho que existe um alinhamento possível na concepção do projeto. Não para ser uma coisa extra projeto. Eu estou fazendo aqui um projeto e também eu vou pensar ações assim, assim, assado. Ou eu estou fazendo aqui um projeto e eu vou pensar em alguma maneira de me relacionar com tal ou tal empresa. E se nós pensássemos no projeto, já a construção dele, tá, as bases do projeto, terem essa ideia de contrapartida para a sociedade, que é importantíssimo, porque a gente está falando de verba pública sendo direcionada para um bem cultural específico. Então, o que eu vou dar de volta para a sociedade, né? De que maneira isso vai acontecer? Que público ali eu estou atingindo? Que parcela da população eu estou atingindo com o meu projeto? Eu estou mirando, né? Porque você vai atingir quem for, não dá para mensurar nesse sentido, mas a gente pode mirar também e dizer, não, esse projeto vai atender principalmente as pessoas, sei lá, profissionais da saúde de idades 25 a 40 anos, que moram na região de, sei lá, Mandaki, zona norte de São Paulo. Por exemplo, um exemplo que veio da minha cabeça. Mas então, para a gente compreender mesmo com quem nós estamos falando dentro desse projeto, quem esse projeto vai atender. Atender no sentido, porque existe uma verba pública que está sendo direcionada e você precisa dar de volta. Então a gente precisa pensar quem são as pessoas atendidas por esse projeto. E isso é a concepção do edital com verba direta. Agora, quando a gente tem um edital que tenha um incentivo fiscal de empresas, assim, para você também ter uma sinceridade com o projeto
sinceridade no sentido assim, entender o que é, né, qual é a concepção dele, de que forma ele vai se alinhar com as empresas que você está buscando. Quais são as empresas que você está ali buscando? Tem empresas, tem produtoras que fazem pura e simplesmente captações. Você, né, chama essas captadoras mesmo, são produtoras que fazem captação, literalmente isso. Então elas têm ali essa rede de articulação e apresentam projetos, e as empresas apresentam internamente os projetos e decidem ou não incentivar. Agora, aqui fica o questionamento também para as empresas, para as pessoas que estão captando e para as pessoas que estão dentro das empresas apresentando os projetos para as gerências, coordenações, direções, enfim, as instâncias de aprovação desse projeto internamente nas empresas. Quais projetos eu estou escolhendo? Por que motivo? De que forma ele se alinha aos valores da empresa? Isso são coisas que a gente tem que pensar também. Assim, para construir e costurar um bem cultural que tenha coerência mínima, né, com o modo como a gente está atuando na sociedade. Né? Porque tudo isso, a gente está falando aqui, poderiam ser... isso são, em outras palavras, a gente está falando aqui sobre objetivos de marketing. Né? E o que é marketing cultural? Segundo a American Marketing Association, eu trago aqui uma definição deles, que o marketing é o processo de planejamento, execução da concepção, definição de preço, da promoção aqui no sentido de divulgação, distribuição das ideias, produtos, serviços, organizações, para criar trocas que irão satisfazer objetivos de pessoas e empresas. Isso é a definição de marketing que a American Marketing Association dá. Quando a gente pensa nisso, nós temos aí alguns agentes envolvidos. A gente tem os produtores de cultura, a gente tem os consumidores de cultura, né, o público, e a gente tem os mediadores, né, esses intermediários, que são, de certa forma, gestores ou produtores culturais. Ou as empresas que estão ali envolvidas nessa mistura, nessa equação. Então, como a gente está falando de objetivos, né, existe um alinhamento ali, existe um processo de reflexão, eu acho, né, essa é a provocação que eu faço. Existe um processo de, realmente, assim, um processo crítico de você olhar para o projeto, pode ser na concepção dele ou nesse período inicial, que a gente ainda está falando de projetos que não foram produzidos, para buscar aqueles que tenham a ver com o seu projeto. Por isso, simplesmente olhar para esse lado. E acho que isso faz sentido também no produto final. Né? Isso vai criar um produto que vai... E produto aqui eu não gosto dessa palavra, mas vai criar um bem cultural que vai estar coeso ali na sua construção e não só na manifestação final, nele, no bem em si, na peça, no show, no livro, na exposição, mas também no processo de criação e produção e execução dele. Isso vai ter ali um arremate. Isso é muito comum, aliás, é mais comum nos projetos em que a gente pensa na verba pública, né? Na verba em sentido direto. Existe esse pensamento mais arrematado. Com os outros projetos, acho que vale uma reflexão mesmo e também para a gente pensar, assim, de que forma eu consigo fazer um projeto que esteja mais alinhado com os valores do meu projeto, sem perder isso de vista. Né? Vamos chamar qualquer pessoa ali, qualquer pessoa que aceitar, a gente faz. Mas e se a gente pensasse, né, qual seria as implicações se a gente pensasse essa forma mais direta de pensar isso, né, de executar isso? Acho que vale a pena a reflexão aqui, é um pouco desse movimento que a gente faz nessa videoaula, falar sobre a economia criativa, porque isso está relacionado, de certa forma, a esse processo da economia criativa enquanto área. O que é, né, para quem possa não saber talvez, o que é economia criativa, inclusive que dá nome à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. O que é isso, né?
A economia, na verdade, assim, a gente volta para os anos 90, na Austrália. Em 1994, existe ali um departamento departamento de cultura, né, que eles criam, que é chamado das indústrias criativas. Quais são essas indústrias criativas? Né? A gente tem várias ali. A gente tem a moda, a gente tem a arquitetura, a gente tem a própria a cultura, né, as expressões culturais de cultura, a gente tem museus, bibliotecas, enfim, são várias dessas indústrias criativas, para além também das indústrias pesadas, e porque é esse olhar ali de você pensar novas formas de olhar para isso. Isso também está inserido no contexto do neoliberalismo, nesse sentido, assim, olhando mais criticamente, né? Esse um pouco olhar, vamos dizer assim, do potencial individual, tem um pouco disso aqui, mas acho que é interessante olhar para esse contexto de sensibilização mesmo, assim, de possibilidades criativas, num sentido assim, eu penso, provoco nesse sentido, e se a gente olhasse nesse contexto assim, criativo, se a gente efetivasse isso numa arena de discussão, né? De que formas a gente consegue pensar a criatividade de forma socializada. Então, a partir de 97, a gente tem no Reino Unido a chamada, isso é concatenado numa ideia de economia criativa, que significa efetivamente, aqui é uma definição da força-tarefa das indústrias criativas, que é as atividades que têm a sua origem na criatividade, competência e talento individual, com potencial para a criação de trabalho e riqueza através da geração de exploração de propriedade intelectual. Então aqui, já nessa ideia de talento individual, a gente tem essa crítica neoliberal, né? A gente tem uma crítica a esse teor neoliberal dessa ideia de economia criativa. Porque é muito fácil entrar num lugar, eu convido isso a gente pensar aqui, é muito fácil entrar talvez num lugar celebratório das indústrias criativas e sem olhar para as implicações do que significa isso. A gente trouxe essa ideia para cá, e isso tomou de força aqui o Brasil, já nos primeiros anos do século XXI, a gente tem pesquisas aqui de indústrias como, das indústrias e também, mas das instituições como Firjan e SESI, que trazem essa ideia de economia criativa, como se simplesmente fosse possível aplicar isso, né, trazer essa ideia, importar essa ideia do Reino Unido para o Brasil, e isso fosse simplesmente ser aceito de acordo. Quais as implicações aqui no Brasil disso? Né? Porque isso é um rearranjo, eles continuam aqui a definição, é um rearranjo de formas, entre aspas, tradicionais de intervenção governamental nas artes e na cultura. Então aqui, nessa ideia que eu falei no início, na concepção da política cultural brasileira que está imbuída de um teor neoliberal, isso também está. Então eu acho que é importante esse olhar, porque é de fato um rearranjo, causou e causa de fato um rearranjo nessas formas de olhar para a educação, para a tecnologia, para a própria economia, mas o que isso implica, né? De que maneira isso é feito? É feito de forma hierárquica ou é feito em fóruns de discussão com os educadores, com os estudantes, com nós profissionais de cultura? Como nós fomos consultados em relação a essa instalação dessa ideia, né? dessa mescla de áreas que é característica da economia criativa. Porque talento individual, o que significa isso? Numa sociedade como a brasileira, né? Quais são os porque tem um teor meritocrático também, assim, você tem talento individual para gerar riqueza e trabalho. Quem é que tem qual que é a régua para dizer o que é talento individual nesse contexto? Isso são questões importantíssimas para a gente olhar quando a gente fala de economia criativa. De toda forma, dito isso, como a gente não tem muito tempo aqui nessa videoaula, eu trago aqui um parceiro que é o Rodrigo Medeiros, que vai apresentar alguns casos de marketing cultural e de mídia cultural dentro da realidade dele e de algumas empresas que trabalham com isso. Olá, Dante. Bom, eu sou o Rodrigo Medeiros, especialista em marketing cultural, e hoje eu vim aqui bater um papo com vocês e contar um pouquinho das definições do marketing cultural e também alguns exemplos práticos, né? A gente costuma dizer que o Dante é a teoria e eu sou a prática dessa dupla, e a gente vai falar um pouquinho, agora nesse bate-papo aí de 10 minutos, um pouquinho sobre as definições do marketing cultural e exemplificar e mostrar ferramentas que o mercado utiliza para essa estrutura. O marketing cultural é a associação de uma empresa, instituição e uma atividade cultural com o objetivo de utilizar valor simbólico de uma marca ou um produto, né? Então, empresas como Bradesco Seguro, Caixa Cultural,
acabam utilizando ferramentas de posicionamento da cultura para trabalhar o seu posicionamento de marca, branding. E é bem importante a gente entender o marketing cultural como um comportamento também do seu público final. Então, assim, quem é o teu público? Quem você quer atingir com essa ferramenta? Então, o marketing cultural acaba trabalhando toda essa oportunidade de objeto e produto cultural junto com o posicionamento da sua marca. Ficou claro para vocês? Esse tipo de marketing, relativamente, é um marketing novo, teve início nos anos 90, embora tenha passado e ser mais utilizado nos últimos anos, como uma forma de fortalecer o brand e o posicionamento de marca de grandes empresas aí, principalmente do segmento financeiro e também petrolífero do nosso país. E como qualquer estudioso de marketing, a gente sabe que existe 4 P's do marketing. Eu tomei a liberdade para criar os 4 P's do marketing cultural, que é o público, o patrocínio, o projeto cultural e promoção. Então, usando as definições do marketing, né, que foi criado e a teoria do Kotler, eu utilizo esses recursos para a gente trabalhar as ferramentas do marketing cultural de uma forma assertiva e também com o teu público final, que é realmente a venda dos ingressos e elaborar e divulgar o projeto cultural. Vamos falar, então, agora um pouco de formas de financiamento para a realização de um projeto cultural e utilizar os recursos do marketing cultural. Existe hoje no mercado o patrocínio direto, muito utilizado em festivais de música, né? Grandes marcas, como marcas de bebida, acabam utilizando esse recurso também através do marketing cultural, do entretenimento como um todo, que é através do patrocínio direto. E tem o marketing e o patrocínio, né? Na verdade, através do fomento, que são através das leis de incentivo cultural. Hoje a gente tem as leis federais, que é a famosa Lei Rouanet, e a lei do governo federal, lei do ICMS, tanto Rio e São Paulo, em todo o campo nacional, e a lei do ISS, que também é a lei de campo municipal. Então, empresas que têm recursos financeiros acabam utilizando também essa ferramenta de financiamento. E a outra forma de financiamento é a forma pública, através de editais. Existem vários editais de secretarias de cultura, aliás, essa videoaula ela foi realizada através de um edital da Secretaria de Cultura de São Paulo, e a gente pôde realizar esse bate-papo aqui com vocês. Então, toda a Secretaria de Cultura hoje do mercado acaba tendo também editais próprios, diretos e estatais, com financiamento direto para a realização de um projeto cultural. Um dos exemplos bastante utilizado pelas marcas hoje no Brasil é o name right. É um segmento que está em franca expansão no Brasil, quando uma marca recebe o direito de utilizar o nome do espaço cultural com a sua marca. E para exemplificar, que vocês já devem ter visto aí no seu dia a dia, as marcas que trabalham essa ferramenta, a gente tem o Allianz Parque, o Vivo Rio, o Itaú Cultural, o Espaço Itaú Cultural, o Centro Cultural Banco do Brasil, o Teatro Claro, Casa Natura Musical e o Teatro Bradesco. E uma da cadeia produtiva e criativa que utiliza muito o recurso do marketing cultural é o teatro musical. Então, assim, para a gente exemplificar um pouquinho do que acontece nesse mercado, a Fundação Getúlio Vargas, em 2019, fez uma pesquisa sobre o movimento e a importância do movimento econômico desse setor. Apenas na cidade de São Paulo, está aqui aparecendo para vocês um pouco desses números, o impacto econômico gerou mais de 1 bilhão de recursos em relação à economia no Brasil, né? Empregos, mais de 12.824 empregos criados direto através da cadeia produtiva do Teatro Musical de São Paulo. Se isso for para nível nacional, é muito maior. Os impostos, mais de 131,3 milhões de impostos pagos pelo setor, um retorno sobre investimento público de 1,92 para os próprios recursos investidos no setor, R$ 1,92 voltou para o investimento público, né? E o índice de alavancagem econômica de R$ 8,25. E isso é bem importante para a gente resumir um pouco da importância do segmento criativo, cultural, e tem um estudo também que o setor econômico criativo ele tem mais potência econômica do que o setor automobilístico no Brasil. Bom, e é por isso que grandes empresas do mercado acabam investindo nessa potência econômica que é o marketing cultural. Empresas como o BNDES,
Banco do Brasil, Banco Itaú, Bradesco Vida e Previdência e Sabesp são as 5 maiores empresas de investimento através do recurso da Lei de Incentivo à Cultura. Vamos falar agora de algo que é muito importante para quem trabalha com marketing cultural, que é justamente a própria ferramenta do marketing, que é a publicidade e o plano de mídia, né? Hoje isso é muito cobrado das empresas e também dos editais. Então, eu como especialista disso, então a gente acaba utilizando recursos de captação de parceria e também um investimento inteligente para a gente otimizar as entregas, né? Então, o plano de mídia hoje ele está muito ligado também à divulgação de marketing digital, muito forte. A gente precisa entender que o investimento do projeto, 50% daquele investimento de divulgação, ele precisa ir para o marketing digital e 50% para as mídias tradicionais, que são as mídias externas, impressas, enfim, mídias também que acabam tendo bastante impacto, que é algo que a marca valoriza. E aí eu vou deixar aqui alguns exemplos também para vocês aqui, tipo como mídia out of home, mobiliário urbano, totens digitais, bancas, Busdoor, Backbuzz, aqui para vocês conhecerem um pouquinho dessas ferramentas de mídia e divulgação para os projetos culturais. Bom, queria agradecer a todos vocês que estão vendo essa aula, esse bate-papo até o final. Se vocês quiserem qualquer informação, bater um papo comigo, é só seguir nas redes sociais ou chamar aqui também no descritivo. Aproveitar a oportunidade também para informar que essa videoaula tem um book, né, um e-book para vocês conhecerem mais o mercado, se aprofundar mais, vai estar também aqui na descrição desse canal. E queria agradecer o meu parceiro, amigo Dante Passarelli, para dividir esse bate-papo, essa videoaula com vocês. E é isso, gente. Muito obrigado. Obrigado à Secretaria de Cultura de São Paulo, esse edital que teve a oportunidade aí de trocar com a gente durante a pandemia e também agora com vocês. E obrigado. Me sigam nas redes. Beijão, tchau, tchau. Dante, é com você. Muito interessante, né? Olhar para isso na prática. Então, o grande convite dessa videoaula, como eu disse no início, é uma provocação, é uma reflexão para a gente, em cada uma das realidades de você que está assistindo, pensar de que maneiras a gente consegue pegar essas ferramentas e friccionar com o que eu quero produzir, com a minha realidade, com a minha realidade imediata, né, com as possibilidades que se abrem. Agora a gente está vendo, muito breve, né, a gente vai ter a Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc II, temos aí os editais que estão abertos, tem possibilidades, o PROMAC, por exemplo, aqui em São Paulo está aberto até o final do ano para inscrever projetos e buscar empresas que estejam relacionadas, possivelmente, né, ao que eu quero produzir. Então, de que maneira, eu acho que a grande questão da produção cultural é que a gente tem que entender que existe um objetivo, né, existe um bem cultural a ser produzido e existem maneiras de articular isso. Acho que a articulação em rede e simbólicas, né, essa articulação simbólica ela é muito importante, porque a gente está lidando com algo que vai ser intangível. De novo, eu posso apresentar nos meus relatórios finais, eu apresento números para as empresas, eu apresento números para a banca que vai dar o ok para o meu projeto, que ele foi realizado, mas eu não consigo quantificar de maneira nenhuma de que maneira isso afetou as pessoas que assistiram. E isso é a grande mágica do que a gente está fazendo, né? Porque é a grande mágica da cultura. É por isso que acho que esse olhar sensível mesmo e sensibilizado para esse lado, vou chamar de poético, para o que a gente está produzindo, acho que tem uma importância crucial no modo de produção, na escolha desse modo de produção e como eu vou conduzir ele até o final. Porque, né, o projeto nasce, ali ele tem as possibilidades de germinar, ele germina, ele floresce e ele termina. Então, de que maneira eu vou conduzir esse processo? Acho que essa é o grande convite dessa videoaula curta aqui. Gostaria de ter mais tempo para a gente poder e também olhar nos olhos das pessoas para a gente poder trocar, porque o que eu acredito na troca, né?
eu acredito muito nesse lugar do eu digo algo e a gente conversa e a gente chega a uma outra instância. Mas como a gente não pode, então fica aqui o convite à reflexão, e se tiver algum insight, qualquer ideia, postem aqui nos comentários e a gente vai, de repente, trocando uma ideia no decorrer ali do percurso dessa videoaula, tá bom? Agradeço por estar aqui, se você chegou até esse final, e até breve.